O tema que eu vou falar hoje na SBAD é sobre disbiose, ou seja, alteração da microbiota intestinal em pacientes com doença inflamatória intestinal. Nós sabemos que o ser humano, nós somos um super ser, que ele é composto das células eucarióticas as células humanas, mas também de uma quantidade expressiva de micro-organismos, principalmente as bactérias. No tubo digestivo nós temos uma quantidade muito grande, acima de 10 vezes a quantidade genômica bacteriana do que de genes humanos. Portanto, existe uma interação muito grande para o desenvolvimento normal do ser humano, a homeostase humana, essa simbiose entre a microbiota intestinal e o nosso intestino, mantendo atividades importantes como o metabolismo das células, dos enterócitos e dos colonócitos, como também o trofismo e também atividades metabólicas e imunológicas muito importantes. Quando ocorre um desequilíbrio entre essa microbiota intestinal e o ser humano, que nós chamamos então de disbiose, ou há um predomínio de bactérias mais patogênicas em detrimento de bactérias mais benéficas, mais responsáveis por esse trofismo, por esse metabolismo, principalmente de carboidrato, sabe, de ácidos graxos, de cadeia curta. Bem, quais são os trabalhos mais recentes a esse respeito? Eles indicam que não existe um componente, uma bactéria, uma micobactéria responsável pela doença inflamatória intestinal. Mas, na verdade, o que existe mais recentemente é o entendimento que há um desequilíbrio dessa eubiose como um todo, tanto no sentido da quantidade de colônias e o tipo de colônias, por exemplo, menos firmicutes e mais bacteroidetes e proteobactérias, do que as bactérias e aumento das bactérias ruins, ou essas proteobactérias. Portanto, esse desequilíbrio na quantidade e principalmente na função, o funcionamento dessa microbiota intestinal é que vai permitir então o desenvolvimento de um processo inflamatório no intestino, desencadear um processo inflamatório. Parece que existe uma interação muito grande entre essa microbiota intestinal alterada, permitido principalmente por alguns componentes, algumas disfunções genéticas. Por exemplo, mutações no gene NOD2 CARD15 e genes de autofagia. Parece que permite um predomínio de bactérias mais patogênicas e vai então desequilibrar as citocinas anti-inflamatórias bem reduzidas, produzidas ou estimuladas por bactérias mais benéficas, em detrimento de um aumento muito grande de citocinas pró-inflamatórias e que estimula então o sistema imunológico e a defesa também mais inadequada decorrente desse trofismo e dessa reptilização inadequada quando ocorre um aumento de bactérias mais patogênicas. Então, recentemente, o que tem se concluído é que a disbiose em relação à quantidade de bactérias mais patogênicas em detrimento de bactérias menos patogênicas e principalmente a parte do microbioma como um todo, a parte genética como um todo dessas bactérias bem reduzidas da doença inflamatória intestinal, permitiriam então alterações funcionais e imunológicas que levariam então ao desencadeamento da doença inflamatória intestinal e a não reptilização, a não cicatrização quando essa microbiota, quando esse epitélio está lesado. E do ponto de vista prático, como é que a gente pode utilizar então reequilibrar essa disbiose? Principalmente utilizando bactérias como probióticos, por exemplo, em algumas situações bem específicas, como por exemplo na bolsite, já tem trabalhos bem comprovados que a gente pode utilizar para evitar tanto o início da doença, a reativação, uma agudização da doença, a bolsite, como também na cicatrização de uma bolsite já existente com probióticos, parece que tem um efeito mais benéfico do que mesalazina
por exemplo. E o transplante da microbiota também, o transplante fecal, tem aplicações bem específicas também. Os trabalhos são contraditórios, mas a tendência é que, em algumas situações específicas, possa haver benefício na retocolite ulcerativa, principalmente no transplante de microbiota e em situações como a infecção por Clostridium difficile também, em que já existem trabalhos bem contundentes em relação à aplicabilidade do transplante da microbiota intestinal ou transplante fecal para restabelecimento dessas situações.